Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à região Sudeste, mas nós vamos falar sobre a organização do espaço geográfico do Sudeste. Lembrando que nas aulas anteriores nós vimos as principais características sobre essa região. Então vamos começar. Vamos começar a falar sobre a indústria, né? Pessoal, essa região sudeste ela é responsável por mais da metade do PIB do Brasil. Isso quer dizer que o produto interno bruto brasileiro, né, mais da metade dele, quem produz é a região sudeste. Né? Por quê? Porque nesta região estão concentradas as mais altas taxas de industrialização. E nós sabemos que a indústria ela é a grande responsável, né, pela essa produção do PIB. Não só ela, como outras atividades, mas ela é a maior responsável, tá? Nessa região sudeste, nós também temos as mais altas taxas de urbanização. Claro, né, pessoal, se nós temos a maior parte da população, a maior concentração de habitantes nessa região, consequentemente, ela vai ser a mais urbanizada. Nela também estão concentrados importantes tipos de indústrias, porém essas indústrias elas são distribuídas de forma desigual dentro da região. Entre exemplos dessas indústrias, nós temos as indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, mecânicas, alimentícias, extrativas minerais, além de indústrias de alta tecnologia, como indústrias de informática e aeroespacial. Por que elas estão distribuídas de uma maneira desigual dentro da região sudeste, porque elas estão concentradas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Né? Só a região metropolitana da Grande São Paulo, ela absorve a maior parte das unidades fabris, né, da maior parte das indústrias e, consequentemente, o maior número de pessoas empregadas nesse setor, certo? Esse processo de concentração industrial que aconteceu, não é, nessa região, que o processo de industrialização iniciou pela região sudeste, com o passar dos anos, né, um grande número de indústrias elas saíram dessas áreas da região sudeste em direção a outras regiões do Brasil, né, ou então para o interior da própria região sudeste, certo? Por isso esse movimento se chama de descentralização industrial, ok? Outra atividade muito importante é o extrativismo, né? Esse extrativismo, principalmente, não é com a exploração de recursos minerais, né? Esses recursos naturais explorados nessa região, nós temos aí os principais, com o petróleo e o minério de ferro, certo? Esse minério de ferro é extraído principalmente na região conhecida como quadrilátero ferrífero. Né? Essa região ela está concentrada, né, no estado de Minas Gerais e ela é a principal área mineradora da região sudeste. Nela se concentram importantes jazidas minerais de ouro, manganês, topázio, bauxita e principalmente o ferro, certo? Essa produção ela precisa de uma forte infraestrutura para fazer o escoamento dela, né? Então, eu tenho portos e ferrovias que são adequados para escoar essa produção, né? Além de estar próximas aos centros consumidores, ok? A produção de petróleo nessa região sudeste, ela está localizada principalmente, né, na área do litoral, tá certo? E aí essa imagem, ela tá mostrando aí justamente a bacia de Campos, onde ela é considerada a maior reserva de petróleo localizada na plataforma continental brasileira. Outra atividade super importante dessa região sudeste, né, é a agropecuária. Ela possui ela possui um sistema produtivo de alto padrão tecnológico, tanto no cultivo de diversos gêneros agrícolas, como na produção de animais. Também, né, em oposição a isso, nós temos os pequenos produtores que ainda utilizam as técnicas tradicionais, lembrando que essas grandes propriedades que
utilizam esse alto padrão tecnológico, geralmente elas vão abastecer as agroindústrias, né? Essas agroindústrias, elas vão pegar esse produto produzido no campo e vão transformar em um outro produto. É como se eu tivesse uma fábrica que fabricasse ketchup, molho de tomate, extrato de tomate, ela compra essa produção de tomate para fazer um outro produto, certo? Então aí nessa imagem a gente consegue observar bem, não é? De um lado, um alto padrão tecnológico sendo usado para a produção agrária e do outro, né, as pessoas ainda trabalhando, né, nas técnicas tradicionais. E claro que essa região, por ela estar com a maior concentração industrial, o maior número de habitantes, o processo de urbanização mais acelerado, eu também vou ter alguns problemas ambientais. Então, o primeiro deles foi a devastação da Mata Atlântica, não é, que ela cobria toda essa faixa litorânea da região, tá certo? E aí a retirada dessa vegetação original para o processo de urbanização e industrialização. Um outro problema muito sério, né, que devido ao número de prédios, casas, ruas pavimentadas, certo? Eu vou ter as enchentes, tá certo? Principalmente por quê? Porque os cursos d'água que passam dentro desses centros urbanos, né? Muitos passaram pelo processo de assoreamento, ou então a jogada de lixo, né, dejetos dentro desses rios deixaram eles mais rasos. Então, quando vem um período de chuva, essas cidades elas ficam inundadas, tá? Um outro grande problema é o acúmulo de lixo em áreas impróprias, porque as pessoas, muitas delas moram em lugares onde a coleta de lixo ela não passa todos os dias. E aí essas pessoas elas colocam lixo nas ruas sem esperar o dia correto da coleta, tá certo? E aí, como eu tenho o maior número de habitantes, o maior número de pessoas, né, vivendo nas cidades, claro que eu vou ter uma grande concentração de veículos automotores e uma intensa atividade industrial. Isso vai causar um grande problema em relação à poluição atmosférica, né? Uma grande quantidade de partículas que ficam ali submersas na atmosfera. E isso causa um processo, pessoal, que nós chamamos de inversão térmica. Que o que é essa inversão térmica, né? Ela acontece principalmente nas áreas urbanas, né, das grandes cidades, onde o nível de poluição é muito alto. Então essa poluição ela fica concentrada na atmosfera e ela não deixa a irradiação solar, né, quando ela vem para a superfície terrestre, ela não deixa ela voltar. E aí causa esse processo de inversão térmica, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido, né? Espero que vocês tenham conseguido entender o assunto. Vocês podem também dar uma lida no conteúdo do livro, responder a atividade para compreender melhor, ok? Então, até a próxima aula, pessoal!